Oi, gente, que bom que vocês estão aqui comigo hoje para mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu me chamo Kenji e faço culinária daqui de casa. E dessa vez eu fiz, assim como vocês podem ver, um pudim. Aliás, não é um pudim, é um pudim bolo de cenoura. É 2 em 1, gente, que delícia! Imagina, só bolo de cenoura é tradicional, delicioso, maravilhoso. E o nosso pudim que é feito com leite condensado, que só é feito, eu acho que só é feito no Brasil, pudim com leite condensado, né? É coisa de brasileiro e é uma delícia. E misturar essas duas, nossa! Quando eu vi essa receita eu falei, eu tenho que fazer na minha versão, que é a versão sem glúten, mas eu tenho que fazer, porque deve ficar muito gostoso. E dito e feito, consegui chegar numa textura da massa que deu muito certo e vou mostrar para vocês de pertinho. E olha aqui, gente, olha o que eu tô falando, olha. Para quem nunca viu, para quem nunca comeu, vai ter que fazer. E para quem já comeu, vai querer comer de novo, porque sabe quanto isso combinou, quanto ficou bom. Meu Deus, ó, o pudim aqui, olha. Olha aqui, eu vou cortar aqui, ó, ó, ó. Ó, agora eu vou cortar o bolo, ó. E o bolo tá macio também, olha, olha, olha. Agora junta esses dois assim, ó. Assim, ó. Opa, caiu aqui. Olha, junta esses dois assim e leva na boca pra você ver que sensação. E que sensação mesmo, uma sensação de gostosura e felicidade, que só o pudim e o bolo de cenoura junto vai dar. Nem o chocolate Godiva vai superar isso. Acredita em mim, e vai sair muito mais barato, né? E é muito, e não é difícil de fazer. Não é sério, não é difícil de fazer. Então eu vou experimentar. Vou experimentar aquela parte que eu já cortei. Delicioso, gente, muito gostoso e dá um belo de um pudinzão mesmo, né? Que você pode estar dividindo em duas formas, se você quiser fazer para dar de presente ou para deixar para um outro dia para comer. Até 3 dias na geladeira ele fica ótimo. E é uma coisa que você não vai comer todo dia, porque é uma coisa calórica, mas de vez em quando traz uma felicidade, gente, vocês nem imaginam. E lembra a infância, né? Porque pudim lembra a infância. Bolo de cenoura lembra a infância. E os dois juntos, meu Deus, quanta lembrança. Então, gente, então não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa salvo aí, manda aí em forma de mensagem aí pro seu amigo, que daí já deixa salvo, quando você quer, você já sabe onde encontrar. E eu também queria agradecer para as pessoas que estão compartilhando, deixando o seu joinha, que ajuda muito o nosso canal. E também, se você não é inscrito, olha aí, se inscreve, toca o sininho para você ser notificado de toda vez que a gente colocar novas receitas aqui no canal. E sem mais, porque vocês já estão ansiosos para ver como que tá essa receita, então segue a receita aí. E para fazer essa receita, eu vou começar pela calda. Aqui eu tenho açúcar granulado. O do Japão é esse daqui, açúcar granulado. Eu prefiro esse para fazer calda, né? Aí você pode usar o que você sempre usa aí na sua casa, não tem problema. Então eu vou estar pesando aqui na balança 180 gramas. Pronto, gente, deu 181 gramas, mas não tem problema, um grama a mais, né? Não vai fazer diferença. E eu prefiro fazer em uma frigideira, porque aí eu consigo ver bem o ponto, né? Aí eu vou colocar o açúcar e vou colocar 50 ml de água fria. E agora eu vou ligar o fogo, em fogo médio. Aí você vai mexendo assim, ó, sem mexer com colher, só mexendo a panela, né? Só para ele espalhar a água, né? Para ele umedecer todo o açúcar. E agora vamos deixar derreter. Pronto, gente, começou a ferver aqui. Você evita de colocar a colher, porque se você colocar a colher pode ser que açucare, né? Aí você vê o fogo também, que não pode ser um fogo muito alto, que senão ele vai queimar. E nisso você já deixa preparado 50 ml de água quente. E uma tampa, porque a gente vai precisar da tampa. Assim que a gente jogar água, ele vai ferver, né? Caso você precise mexer, daí você só mexe aqui a panela, tá? E agora, gente, ele começou a ficar com essa cor perolada, né?
Daí pra diante é bom não tirar o olho, porque logo ele pode passar do ponto, daí ele fica meio amargo, né? Aí de vez em quando você pode ir mexendo assim, ó, pra igualar, né? Então, gente, quando ele estiver ficando nessa cor, que eu costumo dizer que é cor de guaraná, né? A gente pode abaixar bem o fogo, ou então, se você preferir, pode desligar o fogo. Mas eu vou abaixar, deixar bem baixo. E agora a gente vai colocar a água, 50 ml de água quente, tá? Já deixa preparado a tampa, porque vai espirrar. Aí você vai mexendo a panela. Só cuidado que ele espirra, e quando espirra dói. Porque queimadura com calda de açúcar dói. Aí vai mexendo assim. Aí você percebe que ele vai... na hora que você coloca a água, você percebe que ele endurece um pouco. Aí, na hora que você mexe, você percebe que ele vai voltando. E essa hora tem que estar de olho, porque essa hora também é fácil de queimar, né? E pronto, como ela ainda vai pro forno, então eu não quero fazer uma calda muito escura, né? Para evitar que ela fique queimada, para evitar que ela fique amarga, né? Então assim tá bom. E agora eu tenho aqui uma forma, essa forma tem 21 centímetros, né? Aí eu vou despejar essa calda na forma. Daí você pega uma colher de pau, pode ser. Aí você vem puxando assim, ó, para as laterais, para ajudar, como se fosse untar a forma com a calda, né? Aí você vem passando aqui, ó, puxando tudo nas laterais, né? E aqui no meio também, tá, gente? No meio inteirinho você vai fazendo isso. Ou então você pode pegar uma luva para temperatura, né? Aí você vai assim, ó, rodando ele assim. Só toma cuidado para não cair. Aí você vai rodando bem assim na beiradinha, né? No caso, na borda, né? E no meio com a colher mesmo. E assim a nossa forma ficou devidamente caramelizada, ó. Ficou bem bonitona. E agora eu vou preparar a massa. Eu vou preparar a massa antes do pudim, porque eu quero que a massa fique descansando um pouquinho. Ela ajuda a tomar consistência, tá? Então a gente vai precisar de 140 gramas de cenoura. Vou picar essa cenoura aqui para ficar mais fácil para bater no liquidificador. E eu tô cortando cenoura com a casca mesmo, tá? Quanto vai dar aqui? Deu 130, então mais um pedacinho. Ponta, se tirar a ponta vai dar 140, eu acho. Ó, de 147. Tirar mais um pouquinho. Porque muita cenoura, ele não vai dar o ponto certo, né? Ainda mais que a gente vai estar usando farinha de arroz, que ela é mais difícil chegar naquele ponto, né? 142 tá bom. E aqui nesse liquidificador eu vou colocar as cenouras, 2 ovos, 100 ml de óleo, eu tô usando óleo vegetal, 100 gramas de açúcar e uma pitada de sal. E a gente vai bater por 3 minutos. E agora aqui eu vou estar pesando 130 gramas de farinha de arroz. Vou colocar aqui em uma vasilha, vou misturar todas as farinhas. E aqui eu vou estar pesando 50 gramas de polvilho. E o polvilho do Japão que eu tô usando é esse daqui, Tapioca Start. Porque aqui a gente não encontra com facilidade o polvilho do Brasil, né? Vou misturar aqui também. E eu vou estar pesando agora 50 gramas de amido de milho. No meu caso aqui, eu tô usando a nossa veterana, a nossa maisena. Aqui, ó. Tá, vou pesar 50 gramas. Lembrando que, como a gente não tá usando farinha de trigo, então a gente tem que fazer essa combinação de farinhas pra gente conseguir chegar numa textura macia da massa, né? Mas mesmo se você usar farinha de trigo, coloca um pouquinho de amido de milho, ela fica bem mais macia, principalmente para fazer
assim, com pudim, né? Pronto, 50 gramas de amido de milho. E 15 gramas de fermento para bolo, né? No caso, aqui no Japão, fermento para bolo se chama baking powder, né? Eu tô usando esse de lata, mas tem de caixinha também. Aqui a gente vai precisar de 15 gramas. Vou misturar aqui na farinha. Aí vamos mexer devagarzinho. E agora eu vou misturar o líquido, aquele que a gente bateu com a cenoura e tudo, mas vou misturar nas farinhas, tá? Vou fazer aqui um buraquinho e vou derramando, mexendo devagar assim. Eu vou mexer um pouco com o fouet, para ele dissolver melhor os gruminhos que formou, né? E pronto, gente, a nossa massa tá pronta aí, ó. E a consistência dela é essa aqui, ó. Ela fica meio mole, mas aí você vê aí a consistência. De repente ficou um pouquinho mais dura, coloca um pouquinho de água. E se ficou muito mais mole que isso, você coloca um pouquinho mais de farinha. E agora nós vamos bater o pudim. E o pudim, vou precisar de uma lata de leite condensado, ou seja, 395 gramas. O leite condensado que eu tô usando é esse daqui, ó. Eu comprei esse pacote grande, que ele tem 1 quilo e dá super certo, né? A gente tem que tomar cuidado porque hoje em dia no mercado, tanto no Brasil quanto no Japão, tem uns leite condensado que não é leite condensado. Então o pudim desanda. Teve vários casos de pessoas me perguntando por que o pudim desanda usando tal leite condensado. Porque se você for ver na descrição, aqui nessa descrição que tá aqui, ele tem um monte de coisa que é derivado de leite, é um monte de coisa que não tem nesses que é o tradicional, que é o mais tradicional, é o mais antigo, né? Porque se misturar muita coisa, ele não vai dar o ponto, né? Na hora que você fizer ele em banho-maria. Por isso que eu quis deixar mais claro para vocês, porque às vezes o barato sai caro e normalmente esses são baratos. Então, 395 gramas de leite condensado, o verdadeiro leite condensado, gente. Não vão colocar imitação que não vai dar certo. Eu tô usando esse daqui, mas tem também o da lata vermelha, que é da Morinaga. Aquele lá também é bom. Eu já usei, eu sempre usava ele, né? Só que agora eu tô achando mais fácil é esse daqui. Então eu vou colocar também 3 ovos inteiros. E 300 ml de leite. E agora é só bater. Pronto, acabei de bater. E nessa hora você já pode colocar o seu forno para pré-aquecer em 180 graus. E agora é só colocar o pudim que a gente bateu na forma. E agora eu venho aqui com a ajuda de uma colher, eu vou colocar a massa. Vou derramando devagar, porque senão ela vai cair pro fundo, né? A intenção é que ela fique em cima, né? Pronto, gente, coloquei aqui com cuidado.
E a gente vai precisar assar em banho-maria. Então eu tenho aqui uma forma quadrada com um paninho. Eu coloco um paninho para caso ferver lá dentro do forno, ele não pular para dentro da forma, né? Para não ficar aguado. Aí aqui eu vou colocar a forma aqui com cuidado. E eu vou colocar água. Pode ser uns 2 dedos de água, tá, gente? Não precisa ser até a boca, não. Porque uma vez eu vi uma pessoa falando que precisava ser até a boca, né? Então, não precisa, tá, gente? É só uns 2 dedos, é suficiente. É só para ele não secar na parte de baixo, ele não grudar. No caso, todo pudim precisa ser cozido com água por causa da temperatura. Ele equilibra em baixa temperatura para ele cozinhar também, não só assar, né? Então é isso. Aqui, mais uns 2 dedos. Eu coloquei água quente para adiantar o processo, tá? E agora, sim, ele vai pro forno de 180 graus por 40 minutos. Aí você observa no seu forno aí, tá? Gente, o nosso bolo assou aqui, olha como ele ficou bonitão. E eu vou estar deixando ele aqui nesse prato com essa grade para ele esfriar. E para não ressecar muito essa parte aqui que tem o bolo, né? Eu vou estar cobrindo com esse paninho assim. E o nosso pudim já esfriou aqui, ó, por completo. Então agora a gente vai desenformar. Aí então a gente vai levar para a geladeira para ele ficar bem geladinho. Então eu venho aqui com a faquinha e eu vou assim, passando aqui, né, para tirar a parte do bolo, né? Aqui no meio também. Aí você experimenta virar ele de lado assim, ó. E você percebe que ele tá descolando, ó. E olha, gente, que bonitão que ele ficou. E agora ele vai pra geladeira. Eu vou deixar ele gelar por 1h30. E depois que o nosso pudim ficou na geladeira por mais de 1h30, e se você tiver mais tempo, você pode deixar mais, porque quanto mais ele ficar na geladeira, mais ele vai ficar gostoso o pudim, né? Ele fica muito mais firme. Mas eu deixei por 1h30. E a calda, aquela calda que sobrou na assadeira, na forma, eu esquentei em banho-maria, ó, e eu tirei aqui. E eu vou usar e vou jogar aqui em cima, né? E olha, gente, que bonitão e que gostosura vai ficar, né? E aproveitando a calda que ficou na forma, a gente coloca aqui em cima também, para ele ficar bem bonitão. E eu vou cortar um pedaço para vocês verem que coisa mais linda. Olha que lindão que ele ficou, gente. Que bonitão que fica, né? Lá em cima o pudim e embaixo o bolo de cenoura. Não é uma combinação perfeita, gente? Olha aqui, ó. E vou mostrar esse daqui também, ó. Olha que bonitão. Então, gente, não esqueça de compartilhar essa receita, salvar essa receita, que você vai querer fazer com certeza, pois fica muito gostoso. E não esqueça mesmo de deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. Bye, bye!